Olá, amigos, irmãos em Cristo. Mais uma vez queremos compartilhar com vocês palavras de vida. Eu quero comentar um pouco hoje sobre o texto do Evangelho do domingo passado, o terceiro domingo da Páscoa. Hoje eu não vou ler o texto, é um texto longo, mas para quem quiser conferir na sua Bíblia ou na Bíblia no celular, Lucas 24, 13 até o 49. E vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu aí, e eu quero então comentar um pouco com vocês. Havia dois discípulos indo de Jerusalém para Emaús, cerca de 10 quilômetros, no domingo da Páscoa. E eles estavam tristes, voltando provavelmente para suas casas, lembrando o que aconteceu com Jesus, a morte de Jesus. Já tinham ouvido falar que algumas pessoas tinham visto Jesus vivo. E aí no caminho, Jesus mesmo, ressuscitado, se junta a eles. E aí no versículo 15 e 16 diz assim que começou a andar com eles e perguntou para eles o que eles estavam conversando, mas eles não reconheceram Jesus. E aí Jesus fala: por que vocês estão tristes? Eles dizem, por quê? Mas só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí Jesus faz eles como que desabafarem, né? Fala, mas o que aconteceu? E eles contam tudo o que aconteceu com Jesus e tal. E aí, no versículo 25 ao 27, Jesus explica para eles o que eles tinham acabado de contar para ele, explica isso para eles do ponto de vista bíblico. Jesus, com as escrituras, que era o Antigo Testamento na época, ele explica para eles por que aconteceu isso tudo com Jesus. Mas ainda assim eles não reconhecem que é Jesus que está falando com eles. Aí já chega a noite e eles chegam então na sua casa. Jesus dá sinais de que ia continuar caminhando. E eles dizem, não, fica aqui com a gente, já está à noite, né? Então Jesus entra na casa deles, aí no versículo 30 e 31 diz que se sentou com eles. E aí Jesus deu graças a Deus, quer dizer, orou para pedir a bênção sobre os alimentos, né? E come com eles. E aí eles reconhecem que é Jesus. E aí o versículo que aparece lá é que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. E aí eles dizem, né? Jesus desaparece ali, né? Da frente deles. Eles dizem assim, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada, nos explicava as escrituras sagradas? Quer dizer, quando eles estavam ouvindo Jesus explicar, parece que estava uma coisa no peito, mas eles naquele momento não conseguiram reconhecer Jesus. Daí eles voltam imediatamente, aqueles 10 quilômetros na noite, né, que era perigoso. Hoje é perigoso andar à noite, naquela época muito mais, né? Não havia segurança ou luz, etc., que nós temos agora, mas enfim, voltaram, né? E lá eles se juntaram com os 11 que estavam trancados, né? Ou os 10, porque Judas já não estava e Tomé não estava naquela noite de Páscoa com os outros, estavam os 10. Então esses dois se juntaram com eles e contaram, olha, nós vimos Jesus e tal. E é interessante, quando eles estavam lá falando isso com os outros 10, Jesus apareceu novamente para eles. É o que a gente tem lá em João capítulo 20, né? E lá também, o texto aqui diz, aqui em Lucas, no versículo 43, que lá também Jesus comeu com eles, né? E segue o texto dizendo que Jesus, no versículo 45, abriu a mente deles para que entendessem as Escrituras. E ele termina, né, essa conversa lá com eles, dizendo que o Evangelho, que é justamente a narrativa de que Jesus morreu, sofreu, ressuscitou para dar arrependimento e perdão dos pecados, esse Evangelho seria pregado em todas as nações. Por quem? Ele diz, vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês quem? Aqueles 10 que estavam lá e os 2 que estavam junto. E isso se estendeu depois a todos os cristãos. Vocês são testemunhas de tudo isso. Vocês vão levar esse evangelho para todas as pessoas. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente refletir. Por exemplo, o que impediu, desculpe, aqueles dois lá
de reconhecerem Jesus. O que os impediu de entender a sua palavra? O que impediu lá os 10 que estavam lá reunidos, trancados em Jerusalém, de entenderem as Escrituras até aquele momento que Jesus explicou, né? O que impediu eles durante um tempo de anunciar essa salvação? Porque eles continuaram trancados por um tempo ainda com medo, né? E aí eu pensei em uma coisa que aconteceu essa semana. Vocês já devem ter visto pessoas dizendo, e por escrito também na internet, que é necessário sempre na vida da gente tomar sol. E nessa época da pandemia, quando muitos de nós estamos mais dentro de casa, mais ainda, não se pode esquecer de tomar sol. É necessário para criar algumas reações químicas no nosso corpo que ajudam a produzir vitaminas, enfim. E dizem que até o sol ajuda a combater os vírus e também o coronavírus. Então esses dias eu saí um pouquinho de casa para tomar sol, sentei numa cadeira, mas logo voltei para dentro. Por quê? Porque o sol estava muito gostoso, estava quentinho, mas o vento estava gelado, né? O vento estava gelado. Então, o vento gelado me impediu de continuar tomando sol. E eu fiquei pensando, né, que o que impede hoje eu e você de tomar sol, no sentido de receber o sol da justiça que é Jesus, ou em outras palavras, o que aconteceu no texto aqui, o que impede a gente de reconhecer Jesus? De entender a sua palavra, de crer nele e aplicar essa palavra para a vida da gente. E o que impede a gente de anunciar a salvação de Jesus? O texto aqui dos discípulos de Emaús não explica exatamente por que eles não reconheceram Jesus, né? Pode ser que foi pela imensa tristeza que estavam sentindo. Talvez estavam caminhando de cabeça baixa e nem olharam muito para o rosto de Jesus. Pode ser que sejam 2 discípulos que até nunca tinham visto Jesus de muito perto. Talvez tinham ouvido falar lá no meio de uma multidão, não tenham convivido pertinho com Jesus, né? Eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Fotografia, vídeo, né? Não tinham... Às vezes você via uma pessoa uma vez na vida, depois não via nunca mais, você não tinha nada para registrar isso. Enfim, o texto não explica, né? Mas eu quero pensar em nós hoje. O que nos impede hoje de reconhecer Jesus, de entender a sua palavra, de crer na sua palavra, de aplicar a sua palavra para a nossa vida, de seguir a sua palavra, que significa obedecer a palavra e permanecer nela e confiar nela? O que impede você? Será que nós sempre cremos em Jesus com uma fé muito forte? Eu acredito que não. Nós vacilamos muitas vezes. A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que vacilaram na fé, não creram ou não reconheceram Jesus, como esse texto de Lucas 24. Será que não é a internet? Será que a gente não fica muito tempo, especialmente agora na quarentena, ligado na internet e às vezes vendo coisas que não são muito construtivas nem úteis? Acho que é legal a gente ver coisas de humor, né? Se informar sobre as notícias, ter opiniões, né? Ou pelo menos nos informarmos para ter opiniões sobre saúde, política e várias outras coisas. Mas será que às vezes a gente não está excessivamente ligado na internet ou na televisão ou rádio, mas hoje, né, se usa muito mais a internet, em coisas que não nos deixam ver Jesus? Ou será que é algo mais íntimo e mais básico? Nosso egoísmo? Ou a tristeza, seja pelo momento que estamos passando, porque perdemos amigos, parentes, ou pela situação que estamos passando de talvez desemprego, dificuldades econômicas, ou tristezas que já tínhamos antes, né? Ou será que simplesmente indiferença? Né? A gente ouve talvez o nosso pastor ou um irmão na fé pregando a palavra de Deus e nós simplesmente, não, isso aí eu já ouvi, não me interessa, não, todos falam a mesma coisa, eu posso ouvir de outro, se eu não gosto muito desse pastor, não vou com a cara dele, ou não gosto daquela igreja, da minha igreja, eu vou em outra, e aí eu começo a ficar indiferente, né? Pois é. Então, acho que cada um de nós tem que examinar o seu coração, a sua vida, e ver o que me impede de reconhecer Jesus, de entender a sua palavra, de crer nele, de confiar nele na sua palavra, de obedecer, de permanecer nessa palavra e
Aí vem o ponto lá do final do texto, anunciar essa palavra a outros. Eu sempre tenho compartilhado mensagens minhas, de outros pastores, estudos bíblicos da Hora Luterana, pequenas mensagens da Hora Luterana, e eu sempre digo para as pessoas que eu compartilho, olhem, participem e compartilhem. Você tem compartilhado a palavra de Deus? Hoje é fácil fazer isso, né? Muito mais fácil que antigamente. Se você tem internet, você compartilha nas suas redes sociais. Você tem feito isso? Ou, novamente, indiferença, medo, ou às vezes simplesmente preguiça? Não, isso eu faço outra hora. Qual é a solução para tudo isso? Talvez, se eu quiser tomar sol e não passar frio, então eu vou tomar sol, mas talvez com uma blusa, um casaco, pelo menos para tomar sol no rosto, né? Para que o vento frio não me impeça de tomar sol. A solução aqui eu não consigo tirar o vento. Então a gente também não consegue tirar algumas coisas que nós temos, né? Problemas. Às vezes nós não temos o poder de tirar essas coisas. Mas quem tem a solução? O próprio Jesus. O texto diz que Jesus abriu os olhos deles. Jesus abriu seus ouvidos. E depois Jesus, com o seu Espírito Santo, abriu a boca deles para anunciar o seu perdão e a sua salvação. Então, hoje é a mesma coisa. Não é a nossa força e vontade, né? Hábitos e disciplina podem nos ajudar, né? Criar o hábito de ler mais a Bíblia, de orar mais, de ouvir mensagens como essa, compartilhar, criar hábitos, como a gente tem outros hábitos. Mas, de fato, quem tem o poder de nos abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir os corações e depois abrir a nossa boca em testemunho é o próprio Jesus. Então, não busquemos soluções fora de Jesus e da sua palavra. É Ele mesmo que vai abrir todos os nossos sentidos para receber dele e depois retransmitir isso para outras pessoas. Muito bem, é um tema e um texto que a gente poderia falar muito mais, já o nosso vídeo já deve ficar um pouco longo, mas lembre disso, Jesus é o sol da justiça, tome esse sol, receba esse sol, mesmo no meio do vento frio, quer dizer, mesmo no meio das coisas da vida que querem nos atrapalhar, nós podemos continuar recebendo esse sol que é Jesus e depois podemos retransmitir este sol da justiça por palavras, ações, por vida e pelos meios que nós temos hoje, né? E que hoje um dos principais que podemos usar é a internet e as redes sociais. Que Jesus, o Cordeiro de Deus, que Jesus, o sol da justiça, que Jesus ressuscitado possa abençoar você e fazer de você um mensageiro do seu evangelho, da sua salvação. Obrigado, veja, compartilhe e até a próxima.